eles têm aquela situação do nosso programa, né? Que jogaram pro Lu e aí querem que jogue pro senhor, né? Ah, De que forma o senhor visualiza a questão da inteligência artificial tendo uma holística filosófica? Legal. A inteligência artificial acho que coloca um problema muito interessante para a filosofia da mente, né? Porque tem uma discussão que dentro da filosofia, né, um ramo de investigação que é o da filosofia da mente, que vai se perguntar sobre a possibilidade de consciência, né? E a inteligência artificial joga muito isso, né? As máquinas pensam, né? As máquinas têm a possibilidade de sentir emoção, né? As máquinas vão ter consciência. O que é consciência, afinal, né? A consciência é um epifenômeno do cérebro, né? Então são os teus neurônios ali que estão se mexendo que faz com que a tua consciência brote, né? Eu acho que tem uma perspectiva interessante aí de pensar como é que isso influencia as discussões da filosofia no âmbito da filosofia da mente. E como é um ramo que ainda está em discussão e não se chegou a conclusões sobre isso, né? Eu acho até que seja difícil de chegar a uma conclusão sobre isso, né? Você tem diversos experimentos já feitos de máquinas, né, sentindo emoção e tudo. Às vezes até algumas inteligências artificiais que são difíceis de você separar se ela é um ser humano ou se é uma máquina, né? Tem várias experiências robóticas já nesse nível. Mas me parece que o fenômeno da consciência, o fenômeno emotivo do ser humano, ele pode ser sempre colocado em questão quando você pensa pura e simplesmente o fenômeno mecânico, né? Eu acho que eu posso puxar um pouco aqui o exemplo que o Sócrates já dava, né? A gente sempre volta ao Sócrates, inevitavelmente, como dizia o Whitehead, né, que é um filósofo da ciência do século XX. Ele dizia que a filosofia não passa de notas de rodapé aos textos do Platão, né? Porque parece que o Platão colocou os problemas-chave de alguma forma já lá no início da filosofia, né? Então a gente sempre está voltando ao Sócrates. O Sócrates dizia que quando me perguntam, né, por que eu estou sentado aqui agora, né, eu posso responder de duas formas. Eu posso responder que o meu corpo não está se movendo porque os ossos e os músculos não estão se movendo, né? Se eu quiser fazer alguma coisa, por exemplo, pegar essa xícara aqui, o meu braço agora está se movendo, então eu tenho músculos e ossos se movendo. Isso é uma resposta possível, né? Outra resposta possível, que diz o Sócrates é de fato a mais interessante, é dizer, eu estou movendo a minha mão para pegar essa xícara porque eu quero, né? Ou seja, o meu querer, né, e aquilo que eu sou não se identifica necessariamente com os meus músculos e ossos. Existe uma possibilidade de uma resposta mecânica dos funcionamentos da nossa experiência e uma resposta, eu vou dizer, não mecânica ou então anímica, né? Que joga aí com a ideia de alma, e nesse diálogo entre corpo e alma a gente tem a impossibilidade, por exemplo, de dizer que a consciência está resumida ao cérebro, né? E o problema todo da filosofia da mente é esse, né? Afinal de contas, será que a consciência está resumida ao cérebro, como que é, por exemplo, a neurologia, às vezes até algumas teorias cognitivistas? Me parece que a filosofia está trazendo esse problema e dizendo, não é possível você resumir, né? É muito materialista, né, no sentido negativo do termo, você dizer que você está pensando agora na sua mãe porque os neurônios foram ligados de tal maneira que a imagem da sua mãe produziu-se no cérebro, né? É o contrário, vai dizer o Sócrates, né? Você começou a pensar na sua mãe e os seus neurônios se ligaram por causa disso, porque você provocou o pensamento. Então é você que tem a ver com esse tipo de prática, e você é uma coisa que está diferente do seu cérebro, né? Você não se resume a uma parte sua, né? Você não se resume a esse elemento que te compõe. Você é uma coisa que está para além disso. E aí, claro, tem toda a discussão sobre o que é a alma, afinal de contas, né? Mas basicamente a gente pode pensar isso daí como um problema. E isso joga o problema para as máquinas, né? Em que medida a inteligência artificial, né? O termo inteligência aí não me parece ser um termo interessante. Eu acho que o que está se entendendo como inteligência é simplesmente o QI, né? Que geralmente se faz em testes de coeficiente de inteligência, porque a inteligência está sendo entendida como raciocínio aí. Então a máquina pode raciocinar como a calculadora raciocina, né? A calculadora raciocina às vezes até melhor do que a gente, Questão né? lógica.
Mas não quer dizer que ela pense ou que ela tenha inteligência no sentido filosófico do termo, né? Inteligência no sentido filosófico do termo é intelecto, né? E intelecto para o grego é você ver além da aparência, né? É você ver além da materialidade, é você ver aquilo que está para além do físico. Então, pensar isso possível na máquina, eu acho completamente impossível, né? Pelo menos eu sou dessa linha de pensar a questão da consciência Sim. como um problema jamais resumido à materialidade das coisas, né? Show. E aí, claro, isso abre para a gente pensar, tá, mas se não é material, é o quê? Não sei, a gente está aberto aí ao questionamento. Sim. O que é interessante na filosofia é isso, né? A gente não precisa fechar as questões, a gente pode conviver com as questões, né? Eu não sei o que é a consciência, mas eu continuo achando que ela não tem a ver com... ela não se resume aos neurônios, né? As ligações neuronais. E por isso, a máquina não pode nem ter inteligência e nem ter consciência, né? Me parece, né? Então, embora ela possa reproduzir as emoções humanas, ela não está se emocionando exatamente, né? Perfeito.